Estamos aqui para acompanhar vocês, como prometemos, lá desde o início até o fim do Enem, trazendo o gabarito especial para vocês. Muito bem, meus jovens, muito bem. Vamos comentar um pouco sobre essa prova. Que tiro foi esse, Atri? A gente teve uma prova um tanto especial ali na ciência da natureza, não é verdade? Uma prova com algumas questões um pouco mais cabeludas, um pouco de questões difíceis, na verdade, mas lá na biologia a gente conseguiu encontrar de novo uma lógica que a gente já tinha um tempo atrás e a gente encontrou nessa prova mais uma vez, com algumas pequenas modificações. Então a gente teve sim uma grande quantidade de conteúdos da biologia distribuídos entre as questões que a gente teve lá durante essa prova, né? A gente teve uma quantidade significativa de questões fáceis, mas como não era de se esperar, geralmente as questões de biologia são mais fáceis em relação à física e química, mas a gente teve algumas questões de biologia bem difíceis também, que exigiam um pouco mais de conhecimentos prévios acumulados para conseguir resolver aquelas questões. Realmente a gente teve algumas questões que eram bem difíceis, inclusive eu em algumas lá fiquei assim, eu me sentia Nazaré em algumas questões, mas é claro, a gente vai lá, depois de pensar um pouco a gente consegue chegar naquela resposta, mas é exatamente isso. O ideal é que vocês tenham clareza de que vocês conseguiram ali nas questões mais fáceis de biologia meter uma resposta certa para a gente conseguir aí ter um bom resultado lá na nossa TRI da prova de natureza como um todo, tá? Jovens, vamos falar um pouco sobre essa prova, tá? A gente teve ali a presença de diversos conteúdos da biologia. Então vamos começar comentando que essa prova ali estava bem equilibrada. A gente aqui agora no estúdio, a gente começou a pensar que questão era tua, que questão era minha, entre química, física e biologia, e a gente encontrou ali um equilíbrio legal entre as questões, com uma quantidade menor de questões interdisciplinares. Esse é o primeiro ponto. Né? A gente teve várias questões, por exemplo, de química lá, depois a Flávia vai contar para vocês, que a gente teve um enunciado bem biológico, um problema ambiental, uma questão envolvendo saúde. E esses enunciados, depois, quando veio o comando da questão, trouxe perguntas que eram muito específicas da química. Então isso não é uma questão interdisciplinar, né? Colocar um contexto de uma outra disciplina ali da área para poder fazer a questão não envolve uma questão interdisciplinar, se depois a resposta é achar lá a fórmula estrutural do remédio do paracetamol, da dipirona, enfim, né? Isso não é uma questão interdisciplinar. Então a gente teve uma quantidade menor de questões interdisciplinares, de fato, nessa prova, e a gente teve questões mais envolvendo conteúdos específicos de cada uma das áreas. Então a gente teve ali a volta em peso da nossa citologia. Há um tempo já a citologia estava sumida da prova do Enem. Fazia um tempo que a gente não tinha questões falando especificamente das organelas, falando de divisão celular, e a gente encontrou ali em peso distribuído ao longo da prova. Então a gente teve questões ali falando, por exemplo, sobre, no caso da síndrome de Down, um casal cujos os dois, né, são portadores da síndrome de Down, querem ter um filho, querem saber qual é a chance, né, de terem filhos com a síndrome, se filhos com células tetraploides, triploides, poliploides, enfim. A gente teve questões que eram bem específicas, que vão lá no conteúdo, por exemplo, de mutações. Então, a gente vai lá ver citologia para ver a divisão celular, e lá no final de citologia a gente estuda mutações, a gente vê a síndrome de Down e vê que existe uma falha na divisão. Na hora que a gente separa os cromossomos lá na meiose, a gente pode ter uma falha que gera células com 2 cromossomos, espermatozoides, óvulos com 2 cromossomos, alguns com nenhum cromossomo também. Então, esse é um conteúdo mais específico, né, da citologia sendo pedido para vocês. Mas tinha questões muito mais simples que perguntavam: da onde vem um micronúcleo? Jovens, a gente para pensar, né? No micronúcleo é o quê? De onde é que é isso, né? Micronúcleo, núcleo é o que tem DNA, então o micronúcleo é um núcleo pequenininho. Então, de onde é que vem o micronúcleo? Tem que ser de algo que tem esse DNA. Então, a gente teve ali algumas questões de dificuldade variada no que diz respeito à citologia, mas quando a gente começa a transitar por outros conteúdos, como o metabolismo energético,
a gente teve aquela questão que deve ter apavorado alguns de vocês, né? Alguns de vocês foram lá e começaram a ver, meu Deus, o que esse cianeto tá metido nessa cadeia transportadora de elétrons aqui? Que aumenta nessa cadeia, meu Deus? Eu não aguento mais ficar seguindo setinha para resolver essa questão. Então a gente teve aquela questão de metabolismo energético, era uma questão difícil, porque necessitava saber então os passos que compõem a cadeia transportadora de elétrons. Vocês precisavam saber o que faz o citocromo lá naquela cadeia. Para que eu uso o elétron junto com o oxigênio? De onde é que surge aquela água, não é verdade? Então, de fato, foi uma questão bastante difícil. Entre as de biologia, eu vou dizer que com certeza foi a questão mais difícil de todas. Mas, para além da citologia, a gente teve um fenômeno assim, um pouco diferente. A ecologia apareceu, sim, a senhora ecologia estava lá, como era de se esperar, mas numa quantidade de questões bem mais reduzida. Então, a gente teve poucas questões específicas da ecologia. A gente teve uma questão de bioacumulação, falando das cadeias alimentares e de como o metal pesado se acumulava nos tecidos humanos. A gente teve uma questão muito boa. Quem estudou com a gente acertou aquela questão com certeza do ciclo do nitrogênio, perguntando caso os decompositores fossem retirados da cadeia alimentar, qual seria a etapa afetada dentro do ciclo do nitrogênio, que a gente falou para vocês que o ciclo do nitrogênio ia cair. Nas minhas aulas, nas aulas da Bruna, a gente sempre retomou esse conteúdo, porque ele estaria lá com certeza. Então a gente teve poucas questões de ecologia dentro dos conceitos próprios da ecologia. A gente teve algumas questões que foram para o lado do impacto ambiental, do desequilíbrio ecológico, da sustentabilidade. E essas questões foram maneiras, muito maneiras. Por quê? Porque a partir dessas questões, que é um tópico muito importante para a ciência da natureza como um todo, a gente começou a ter as questões interdisciplinares aparecendo. Então, saber lá por que aquele copo que é feito com a fibra do vegetal o que ele tinha de vantagem. Então, saber sobre condutividade térmica ali da física, saber sobre descarte de resíduos sólidos, que é algo que a gente estuda nas 3 áreas. Então, pensar sobre isso foi muito legal. Essa prova, a partir da minha ótica, assim, estava uma prova muito boa. Estava uma prova elegante. Enem 2023, em Ciências da Natureza, foi uma prova elegante. Então a gente teve tudo isso de ecologia aparecendo lá, e depois a gente começou a ir para questões da biologia que geralmente não aparecem tanto. Então por isso essa prova surpreendeu um tanto, porque a gente teve conteúdos que não são tão específicos. Então a gente foi lá e teve uma questão sobre doenças, por exemplo. E não foi uma doença que a gente fala sobre ela de uma maneira tão específica no nosso dia a dia, nosso cotidiano enquanto brasileiro, né? Não foi uma doença viral, né? Não foi uma infecção sexualmente transmissível, não foi uma verminose, foi uma parasitose que a gente chama de protozoose. Então a gente teve uma questão que falava sobre a leishmaniose, que é uma doença que vai ser então causada por um protozoário. Então essa é uma doença que ela já poucas vezes aparece na prova do Enem. E ela teve uma questão bem específica sobre ela, que fazia com que vocês necessitassem saber sobre o ciclo daquele organismo dentro dos corpos dos seres vivos. E saber relacionar, então, a questão lá do cachorro, que seria um transmissor, digamos assim, mas ele não tem muita culpa, e saber que a leishmaniose é transmitida por um mosquito, na verdade, né? O cachorro só tá lá dentro dele, o cachorro não vai te passar nada, mas o mosquito que pode picar esse cachorro, então pode acabar te passando essa doença. A gente teve também questões mais específicas no que diz respeito à embriologia, que é algo que não aparece tanto na prova, né? Então a gente foi lá e viu o que faz com que o espermatozoide, se tiver as enzimas do acrossomo sendo paradas, sendo bloqueadas, qual vai ser o dano que vai causar na relação do espermatozoide com o óvulo. E daí a gente precisava conhecer a estrutura de um óvulo. Olha só que loucura. Esse é um conteúdo bem específico, né? Saber qual é a estrutura do óvulo, o que tem por fora do óvulo, quais são os envoltórios que compõem esse óvulo, para a gente conseguir então acertar essa questão.
E falando ainda em óvulo, meus jovens, essa prova surpreendeu. Surpreendeu não, porque a gente disse que entre os conteúdos da fisiologia humana que poderiam aparecer, a gente apostava em dois. Ou no sistema endócrino, ou no sistema digestório. E o que caiu? O que caiu? Hormônios! Hormônios! A galera missalvínica deve ter ficado assim, não acredito, que coisa boa, mas que coisa fácil, esse é meu ano! Esse é meu ano! A galera missalvínica deve ter pensado. Porque a gente trabalhou ao longo do ano 3 aulas específicas sobre hormônios, falando sobre o hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante e o ciclo menstrual. O ciclo menstrual apareceu na prova. E isso é incrível, isso é o que... arrasou, exatamente. O ciclo menstrual apareceu lá pedindo para a gente falar justamente sobre o quê? Sobre a tensão pré-menstrual. Então foi muito legal o Enem ter trazido uma questão que falasse sobre isso, né? Esse é um debate muito legal a gente ter enquanto sociedade, por ser algo que muitas vezes tem toda uma carga social em volta disso, né? Como se fosse uma questão... um rompante das pessoas do sexo feminino que vão lá e ficam com os hormônios que ficam mais agitadas, ficam tristes, ficam mais emocionais durante a tensão pré-menstrual. E justamente aquela questão conseguiu explicar que abaixo dos hormônios sexuais estão relacionados com a baixa do hormônio serotonina também, que é esse hormônio da felicidade, esse hormônio do bem-estar. Então foi muito massa esse tipo de questão aparecer lá. Então, olha só, essa prova foi uma prova um tanto diferente em relação às provas dos últimos anos. Foram provas que priorizaram algumas coisas que a gente não estava acostumado. Mas foi uma prova que voltou a um modelo que a gente tinha há um pouco mais de tempo atrás, em que vai ter ecologia, um discurso ambiental dentro dessa prova, que vai ter citologia lá, que vai ter fisiologia aparecendo, mas a gente sempre tinha alguns conteúdos, algumas áreas da biologia que iam trocando de espaço ao longo do tempo, e foi isso que aconteceu, né? Falar, por exemplo, do músculo das aves, meus jovens, essa questão foi genial, porque o Enem ele tem um histórico de falar sobre tecido muscular e falar sobre o quê? O atleta tal, o lutador tal, etc e tal, tem tal fibra muscular, porque vai realizar um esporte de resistência, um esporte de explosão, mas não. O Enem colocou uma questão falando sobre aves. A nossa zoologia, que passou bem apagadinha dessa prova, a zoologia passou bem apagadinha dessa prova, ali teve seu suspiro, né? As aves, entender que é a ave migratória, que a ave está mudando e voando por muito tempo, e ela precisa de uma fibra muscular que garanta resistência para essa atividade que ela tem, assim como um maratonista precisaria. Então a gente teve uma prova muito interessante, e eu espero que vocês tenham gostado dessa prova, quem fez aí, tá? Porque de fato a gente teve a possibilidade desses conhecimentos poderem ser mostrados com um respectivo grau de dificuldade. E isso é importante da gente entender. Essa prova, as questões de biologia em si, permitiram que vocês mostrassem onde vocês estão na escala de conhecimentos das ciências biológicas, né? Então tinha uma grande quantidade de questões fáceis, então tu te preparou, provavelmente tu conseguiu acertar essas questões e vai te ajudar muito. Teve ali uma porçãozinha de questões médias e algumas questões difíceis, que para a biologia às vezes não aparece. E eu acho que isso é muito legal, porque aquela galera, aquele estudante, por exemplo, que está estudando para medicina, ele tem uma carga de conteúdos bastante grande. E ter esse tipo de questão lá em biologia valoriza o que esse estudante também, por exemplo, se dedicou ao longo do ano inteiro para conseguir estudar e saber aquilo que é um pouco mais aprofundado, um pouco mais denso dentro desse conteúdo. Jovens, seguinte... Uma visão geral da prova, então, foi uma prova boa. Eu acredito, na minha opinião, tá? Foi uma prova melhor que a do ano passado e vai dar bom, hein? Esse vai ser o ano dos... Me lasquei na Tereza. Eu acho que não, eu vou te dizer. Teve umas questões de física, depois a prof. Fernanda vai vir aqui, que eu li ali, eu também fiquei meio assim. A física deu uma apertadinha ali pra galera. Mas a biologia vai garantir ali um respiro para quem estava precisando de bastante média lá em ciências da natureza.